O mundo do K-pop está desmoronando. Esse é o assunto desse vídeo, no qual eu vou explicar por que todo esse universo está com os dias contados. Presta atenção. O que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, o mundo do K-pop está desmoronando a olhos vistos, graças a Deus. Mas, em compensação, isso está acontecendo de uma maneira muito triste e traumática para muita gente. Antes de eu continuar com esse assunto aqui, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe muito bem como faz. Não esquece também de fazer uma visita à nossa loja, que tem uns produtos muito legais. Então, o assunto que eu vou abordar aqui é exatamente essa queda do império do K-pop, que está acontecendo numa rapidez impressionante. Vocês lembram que tempos atrás, uma tal de Sully, né, uma cantora bem conhecida, ela resolveu abandonar a vida aqui na Terra, né, como você bem sabe. E agora, recentemente, mais uma conhecidíssima integrante desse universo tomou o mesmo caminho, ou seja, tirou a própria vida. É uma cantora chamada Goo Hara, que ela foi integrante do grupo feminino talvez mais conhecido dentro desse universo do K-pop coreano, que era um grupo chamado Kara. Pois é, a Goo Hara, ela infelizmente, inclusive ela saiu do grupo, ela estava em carreira solo, e ela infelizmente ela foi mais uma que sucumbiu, cansada de toda a pressão que essa indústria do K-pop exerce na alma das pessoas, de uma maneira muito grave. Ela evidentemente que estava também cansada do assédio constante e ininterrupto por parte desses fãs retardados de todo o planeta que esse universo abrange. Na verdade, foi a segunda tentativa dela nos últimos meses em dar fim à própria vida. E agora ela finalmente conseguiu, infelizmente. E ela, que era amicíssima da própria Sully. No fundo, por mais que eu deteste as músicas e esses grupelhos do K-pop, é muito triste você ver toda essa turma de jovens sofrer não apenas com o assédio moral e a violência física que faz parte de todo o treinamento de ser um astro pop dentro desse universo, mas também com o assédio, como eu disse, ininterrupto, odioso e desumano, sendo tão jovens e já alçados a esse status de celebridade por uma imensa manada de adolescentes débeis mentais com o cérebro do tamanho de um pistache. Agora surgiu uma outra ameaça e coletiva que vai fazer com que todo esse universo do K-pop desmorone de vez, que é o fato de que todos os integrantes desses grupos mais famosos de K-pop já foram avisados pelo governo sul-coreano, na verdade, nas figuras representadas pela administração da Força Militar e do Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul. Todos eles foram avisados que eles não terão dispensa do serviço militar obrigatório lá da Coreia do Sul. Mesmo com a criação de dezenas de petições e pedidos oficiais
feitos pelos empresários desses grupos. Assim que eles atingirem o limite de idade exigido para o serviço militar, que lá na Coreia do Sul é de 28 anos, todos eles, inclusive os integrantes do grupo mais famoso em termos mundiais do K-pop, que é o BTS, todos eles terão que dar um tempo muito longo na carreira. Vários desses grupos, por exemplo, vão ficar mais ou menos 5 anos sem atividade, por conta da convocação de cada integrante, baseado na idade de cada um. Artisticamente falando, isso você pode apostar, cara, é a morte da própria carreira. Principalmente nos dias de hoje, cara, em que todo mundo é esquecido rapidamente. No passado, você vai lembrar que o Elvis Presley passou por essa situação também. O cara foi convocado no auge da carreira. Passou 2 anos em serviço militar lá na Alemanha. Mas eram outros tempos. Quando o cara voltou, foi feita toda uma estratégia de levar o cara para o cinema, aquela coisa toda. Eram outros tempos. Isso, nos dias de hoje, é absolutamente impensável. Ou seja, que se você der uma pausa de 5 anos na carreira, quando você voltar, artisticamente falando, você já está morto. Principalmente para um mercado tão volúvel e fanático como o do K-pop, que esquece rapidamente dos seus ídolos. Assim como aconteceu com as fãs do Menudo, dos Backstreet Boys, do New Kids on the Block, lembra? É a mesma coisa. E para piorar ainda mais esse cenário de desmoronamento de império, vamos dizer assim, começam agora a surgir os primeiros processos de integrantes de grupos de K-pop contra os seus empregadores. É o que aconteceu recentemente com 2 integrantes de um grupo chamado TRCNG. Não sei como é que eu vou pronunciar isso em coreano. Então, o nome do grupo é esse aí. O líder, né, o pretenso líder desse grupo é um tal de Taesun, né? E tem um outro integrante chamado Huyeop. Deve ser assim a pronúncia coreana. Então, esses 2 integrantes, eles estão processando a empresa que administra a carreira desse grupo, que é uma tal de TS Entertainment, que é bem famosa lá na Coreia do Sul, e eles estão processando por abuso físico e psicológico. Nesse processo, eles dizem que os coreógrafos do grupo faziam os integrantes da banda trabalhar das 5 da tarde às 5 da manhã, sem qualquer pausa para descanso, e eles ainda eram obrigados a se apresentar às 10 da manhã nos escritórios da empresa para fazer treinamento vocal, fazer treinamento de entrevista, esse tipo de coisa. No processo também consta que um desses 2 integrantes, ele testemunhou um outro membro do grupo sendo atingido por uma cadeira de metal lançada por um dos coreógrafos, porque o cara estava errando a coreografia. Um outro integrante reuniu provas da sua própria hospitalização por causa de maus tratos. Sem contar que eles alegam que as despesas da casa onde os integrantes moravam, conta de água, conta de luz, elas não eram pagas, e toda aquela dívida acumulada acabou sendo paga pelos pais dos integrantes do grupo. Detalhe, todos eles menores de idade. Outros integrantes de grupos como o Secret e um tal de Sunamu também entraram com processos contra os seus empregadores. E é óbvio que toda essa situação caótica de violência e de abuso é uma constante em todos os grupos de K-pop, sejam eles masculinos ou femininos. Todo mundo sabe que esses garotos e essas garotas, eles vivem e trabalham numa espécie de regime de semi-escravidão, atrelados inclusive a contratos longuíssimos, por exemplo, coisa de 9 e 10 anos de contrato. Todo mundo sabe que eles não recebem alimentação adequada, até para manter aquela estética esquelética, né? Que faz parte de toda a imagem do K-pop, né? Todos aqueles garotinhos e garotinhas, todos magrinhos, né? Com cabelo descolorido, com falta de hormônio, que você sabe muito bem. Você sabe que eles não têm vida social, que eles não podem namorar, que eles fazem ensaios desumanamente cansativos, e toda essa rotina impede que esses garotos e essas garotas frequentem a escola. E o que é pior, cara, muitos deles são submetidos a cirurgias plásticas para
tornar o rosto um pouco mais adequado àquele padrão estético que se exige no K-pop, e até a tratamento para clarear a pele. Antes de eu continuar com esse papo aqui, você que é pai e mãe e está assistindo esse vídeo, presta atenção nessa mensagem que eu tenho, porque o mundo que os seus filhos vão herdar está cada vez mais lotado de lixo plástico e você precisa fazer alguma coisa por isso. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis de poluição causados pelo plástico e outras substâncias continuarem a crescer do jeito que estão nos oceanos, nos rios e nas cidades, você tem que saber que os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver um cotidiano cheio de doenças. Por quê? Porque cada vez mais os peixes estão absorvendo toxinas pesadas justamente por conta do contato com a água poluída. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis, porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. E como nada é tão ruim que não possa piorar, surgiu recentemente um escândalo de 2 cantores de K-pop que foram considerados culpados num julgamento por causa de um estupro coletivo. Exatamente isso. Os caras mantiveram relações sexuais com uma mulher indefesa. Quem são esses crápulas? É um cantor chamado Jung Jong-young, que recebeu uma pena de prisão de 6 anos. E um outro ex-integrante de uma desses grupelhos aí, de um tal de Fit Island, um sujeito chamado Choi Jong-hun, pegou 5 anos. E ainda existem dezenas de processos envolvendo estrelas masculinas do K-pop em processos de agressão sexual, de abuso. Todo dia surgem várias denúncias de estagiárias desses escritórios e mesmo até integrantes dessas bandas que são forçados a prestar serviços sexuais para os empresários e donos dessas empresas. E é claro que tudo isso está causando um pânico generalizado em todo o mundo da indústria do K-pop. E isso certamente está afetando a reputação de todo esse universo de uma maneira irreversível. Resumindo, você, meu amigo e minha amiga, que está sofrendo com o fato de que a sua filha, o seu filho é um débil mental fã de K-pop, fique tranquilo porque o teu sofrimento está acabando. Logo, logo, toda essa indústria absurda e ridícula não vai mais existir. E aí, certamente, os seus filhos vão tentar se apegar a outras coisas. E aí que você tem que ficar muito em cima. Afinal de contas, educação é tudo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o assunto dessa semana aqui. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito bacanas. E eu volto na semana que vem com mais um assunto interessante aqui para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.